A sentença de condenação dos homens e mulheres ímpios sempre chega. Parte 11, dia 7 de abril de 2026. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e não podes contemplar a iniquidade. 3. Sua justiça ou retidão, pela qual ele odeia tanto o pecado que não pode deixar de puni-lo. É certo que, assim, Gênesis 18, 25, não fará justiça o juiz de toda a terra. Ele o demonstrou na morte de seu próprio filho. Mas quando os homens veem pecadores ímpios em seus pecados impunes, eles tendem a pensar que Deus não é tão justo nesse assunto como alguns dizem que ele é, pois eles não podem ver o pecado receber uma justa recompensa. Portanto, Jeremias afirma naquela ocasião, Jeremias 12:1, justo és tu, ó Senhor. 4. Sua bondade para com seu próprio povo, pela qual, sendo bom em si mesmo, ele faz o bem aos que são bons. É certo que é assim. Salmo 34, 8, 9, 10. Provai e vede que o Senhor é tão bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei o Senhor, vós, seus santos, porque não há necessidade para os que o temem. Os leãozinhos têm necessidade e passam fome, mas os que buscam o Senhor, de nada lhes faltará. O profeta recebeu em comissão, Isaías 3:10. Diga aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas obras. Mas quando os homens veem esse método de providência balançando pecadores ímpios e ferindo os piedosos, eles tendem a pensar que não é assim. E, portanto, Asaf afirma nessa ocasião, Salmo 73:1, verdadeiramente Deus é bom para com Israel, mesmo para os puros de coração. Agora, para remover essas interpretações errôneas e explicar o método lento da providência, ofereço essas considerações. Primeiro, esse método é usado para levar os pecadores ao arrependimento e impedir sua ruína. 2 Pedro 3:9. Está se tornando as perfeições de um Deus misericordioso. Portanto, usá-lo por este meio, pecadores. 1. Ter tempo e espaço para se arrepender dado a eles. Apocalipse 2:21. Se eles fossem sempre levados apenas no calor de suas consciências não mortificadas, estaremos prontos para clamar por severidade. Números 17:12. Mas Deus lhes dá permissão para esfriar novamente. Se assim for, eles pensarão em si mesmos e se voltarão para o Senhor, evitando assim sua própria ruína. 2. Eles são convidados ao arrependimento e atraídos para ele com os métodos mais suaves. Romanos 2:22. Toda misericórdia preventiva e generosa que o impenitente encontra, clama em voz alta para que ele se arrependa. Diz-lhe, não te faças mal. Repreende-o com teimosia pela sua própria ruína. Por que morrerás? Com ingratidão. Esta é a sua bondade para com seu amigo, e assim, por este meio. 1. Deus tem a glória de algumas perfeições que de outra forma não brilharia tão ilustremente. A. Ele tem a glória de sua longanimidade e paciência. 2 Pedro 3:9. O Senhor é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos cheguem ao arrependimento. Graves observadores do método da providência devem clamar: ó maravilhoso longanimidade de um Deus! A paciência do homem mais manso da terra se esgotaria com menos da metade do que um Deus suporta. B. Ele tem a glória de sua boa vontade universal para com os pobres pecadores da humanidade. 2 Pedro 3:9.
1 Timóteo 2,4. Quem deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade? A justiça é seu ato. Seu ato é estranho, mas a misericórdia é o que ele tem um prazer peculiar. Ele é lento para se irar, mas pronto para perdoar. Isso é escrito em caracteres muito legíveis nesse método. C. Ele tem a glória de sua bondade vencedora. Fazer o mal pelo bem é diabólico. Fazer o bem com o bem é humano. Mas fazer o bem com o mal é divino. Aqui brilha a glória da bondade divina, vencendo o mal com o bem. Lucas 6,35. Isso é bondade se tornar um Deus. 2. Quanto ao pecador, sempre resulta em uma de suas duas coisas. A. Sua recuperação para salvar sua alma do pecado e perecer eternamente. É Deus que tem o devido valor pelas almas imortais. Vê isso como uma grande coisa e trata como vale a pena esperar. Lucas 15:7. A Escritura apresenta isso como uma conquista nobre. Tiago 5:20. Saiba que aquele que converter o pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e esconderá uma multidão de pecados. Quantos estão cantando aleluias no céu neste dia, por meio do método lento, e pelo método rápido estavam rugindo com os condenados? Se eu tivesse morrido antes de 60 e 16, eu pereceria, pois não conhecia Cristo. B. Ou então ele foi deixado indesculpável. Romanos 1:20. Quanto mais Deus suportar e quanto mais bondoso ele for para com os pecadores impenitentes, mais imperdoáveis eles serão, e tanto mais será justificada a severidade de Deus contra eles. É assim, este método tende ao esclarecimento da justiça de Deus. Amém. Tem continuação. Obrigado, Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.